Sara estava cansada. O sol escaldante batia direto na calçada onde ela passava a flanela sobre os vidros dos carros. Seus braços doíam, os pés latejavam e a pele começava a rachar pelo excesso de sol. Desde cedo ela estava naquele semáforo movimentado em uma esquina de concreto e fumaça, mas até agora havia conseguido apenas algumas moedas. Ela enxugava o suor da testa com a própria manga suja da blusa poída enquanto observava de relance a filha dormindo do outro lado da calçada. Isabela, com apenas 7 anos, estava deitada em cima de pedaços de papelão, formando uma cama improvisada, encostada na parede descascada de uma loja abandonada. Sara atravessou a rua em passos rápidos, desviando dos buracos da calçada e se ajoelhou ao lado da filha. "Bela", sussurrou com a voz embargada. A menina dormia profundamente, abraçada a um urso de pelúcia velho e sem um dos olhos. Sua respiração era calma, inocente, mesmo diante da realidade dura em que viviam. "Tenho que conseguir algo", murmurou para si mesma, apertando os punhos. Levantou-se com esforço e voltou ao semáforo. A hora do almoço havia passado e o trânsito estava menos intenso. Os motoristas agora estavam mais apressados, mais irritados, menos dispostos a colaborar. Ainda assim, Sara seguiu com sua flanela, limpando para-brisas com cuidado e esperança. 2 rapazes em um carro branco riram dela, jogando moedas na calçada como se estivesse alimentando um animal de rua. Ela se abaixou, pegou as moedas com orgulho ferido e seguiu em frente. O tempo passou e o céu começou a escurecer. Mais 2 horas haviam se esvaído como poeira no vento, e as moedas na mão de Sara ainda não eram o suficiente nem para um pacote de biscoitos baratos. O desespero começava a tomar conta do seu peito. Uma sensação sufocante que subia pela garganta. Ela pensou em desistir. Mas então, um carro diferente parou no semáforo. Era preto, reluzente, com rodas cromadas e bancos de couro claros visíveis através dos vidros. Sara não sabia o nome daquele carro, mas o brilho da lataria e o ronco silencioso do motor denunciavam. Era um carro de luxo. Ela respirou fundo, ajeitou os cabelos desalinhados atrás da orelha e caminhou até a frente do veículo com sua pequena flanela azul. Começou a limpar o vidro do para-brisa com movimentos suaves, cuidadosos. Então, o vidro lateral do passageiro começou a descer. Dentro do carro havia um casal. O homem de terno escuro e óculos escuros dirigia. Ao lado dele, uma mulher loira de blazer bege e cabelo preso em encoque elegante a observava com nojo evidente. "Você está sujando o carro, moça", disse a mulher com desgosto, franzindo o nariz. Sara se encolheu um pouco, sem saber onde esconder a vergonha. "Me desculpa, senhora, eu não queria incomodar. Só estou tentando conseguir umas moedinhas para comprar comida para minha filha." A mulher bufou com impaciência e virou o rosto como se Sara tivesse ofendido o ar ao redor. O homem então tirou os óculos escuros e inclinou-se ligeiramente, observando algo fora do carro. Seu olhar parou na menina deitada sobre os papelões, do outro lado da calçada. "Parece desconfortável dormir ali", comentou, com a voz baixa, sem sarcasmo. Sara não respondeu. Baixou os olhos. O homem tirou a mão do volante e alcançou o bolso interno do paletó. Em silêncio, puxou algumas cédulas dobradas, estendeu-as pela janela. "Tome, espero que possa ajudar." Sara hesitou, mas pegou o dinheiro com mãos trêmulas. Ao desdobrá-lo, seus olhos se arregalaram. "Meu Deus!" murmurou, quase num sussurro. Eram 2 cédulas de R$ 100, um milagre em papel. "Muito obrigado, senhor. De verdade. Que Deus lhe pague", disse emocionada. O homem assentiu com um movimento leve da cabeça. O semáforo abriu, ele acelerou
e o carro sumiu entre os demais. Sara olhou para o céu, agradeceu baixinho e correu até a filha. Ajoelhou-se ao lado de Isabela, que ainda dormia profundamente. Filha, Isabela, acorda, meu amor. Vamos comer algo, tá bom? A menina abriu os olhos devagar e piscou, confusa. Sério, mamãe? Sério. Vamos agora. Isabela se levantou rápido, esfregando os olhos com as costas da mão. Eu tô morrendo de fome. Sara sorriu, segurando a mão da filha com firmeza. Caminharam até um pequeno restaurante de esquina, simples, mas limpo e iluminado. Sentaram-se em uma das mesas próximas à porta. A garçonete se aproximou, lançando um olhar de surpresa, mas não disse nada. 2 marmitas completas, por favor, pediu Sara, com voz firme. Enquanto comiam, Isabela sorria, contando sonhos, lembrando de histórias antigas, falando sobre o cachorro que viram na rua no dia anterior. Sara fingia ouvir, mas seu olhar estava distante. Ela ainda tinha dinheiro, sim, mas não por muito tempo. E depois, o que fariam? Como protegeria a filha? Daria comida, um futuro? O garfo tremeu em sua mão por um instante. Um aperto se formou em seu peito. Mas ela não queria estragar aquele momento. Isabela estava feliz, e isso era tudo que importava agora. Depois da refeição, voltaram ao abrigo improvisado embaixo da fachada de uma loja fechada. Um toldo velho protegia um pouco do vento e os papelões forrados embaixo dos cobertores serviam de colchão. Sara ajeitou a filha com cuidado, cobrindo-a até os ombros. Depois, sentou-se ao lado e olhou para o céu por entre os vãos da marquise. Não era seguro, mas era melhor do que muitos lugares. Ela fechou os olhos, respirou fundo e se permitiu descansar. Dormiu preocupada com o dia seguinte, mas dormiu de barriga cheia. No dia seguinte, Sara seguiu o mesmo ritual. Ela amarrou os cabelos em um coque frouxo, passou um pano úmido na flanela já encardida e olhou para a filha ainda sonolenta enrolada em um cobertor fino. O dia estava nublado e a brisa da manhã era cortante. Vamos, Bela. Está quase na hora do movimento, disse com voz baixa, tentando não demonstrar o cansaço que sentia. Isabela se levantou sem reclamar. Já estava acostumada. Pegou o ursinho remendado e o colocou na mochila velha onde guardava seus poucos pertences. Seguiu a mãe pelas ruas até o mesmo ponto, no mesmo semáforo. A rotina se repetia como um disco arranhado. Sara limpava os vidros dos carros com dedicação e humildade. A cada gesto, esperava que alguma alma lhe entregasse moedas, que se tornariam pão, bolacha ou qualquer outra coisa para sustentar Isabela. A menina, por sua vez, deitava-se nos papelões do outro lado da calçada, assistindo o mundo passar, com o queixo apoiado nas mãos. Os dias se acumulavam, iguais, cansativos. O tempo oscilava entre o calor escaldante e a chuva fina e fria. Sara seguia firme, mas por dentro a força começava a falhar. Ela sentia. O corpo doía, a tosse insistia em apertar seu peito e a febre parecia ameaçar tomar conta a qualquer momento. Isabela observava. Notava os olhos fundos da mãe, o andar mais lento, a falta de cor no rosto. "Mãe, você está bem?" perguntou uma tarde ao vê-la sentar-se ofegante ao lado dela, segurando o próprio peito com uma mão trêmula. "Tô sim, meu amor. Só cansei um pouco", respondeu com um sorriso que não convencia. Mas naquele dia, algo diferente aconteceu. O fluxo de carros parecia mais generoso. Talvez fosse o tempo nublado, talvez a pressa das pessoas em compensar o atraso, mas por alguma razão, mais janelas se abriram. Mais moedas caíram em sua mão. Quando percebeu, Sara tinha o suficiente para comprar um lanche decente. Ela correu até a lanchonete próxima, comprou um sanduíche grande e um suco natural. Voltou correndo e se ajoelhou ao lado da filha. "Hoje é dia de banquete, Isabela", disse com entusiasmo. A menina arregalou os olhos ao ver o sanduíche. "É tudo para mim?" "É sim.
Come tudo. Você precisa ficar forte. Mas e você, mamãe? Já comi antes. Mentiu. Isabela comeu, com gosto. Sentia o sabor do queijo derretido, do pão macio, como se fosse um presente dos céus. Mas em meio à alegria, notou que a mãe estava mais calada, pálida. A tosse voltou mais tarde, mais seca, mais insistente. Ao deitarem à noite, no abrigo de papelões, Isabela notou outra coisa. A mãe estava quente, muito quente. Mãe, você tá com febre. Vai passar, filha. Só tô cansada. Na manhã seguinte, Sara se levantou com dificuldade. Suava frio, mesmo com o ar gelado da rua. Mas não podia parar. A filha precisava comer. Respirou fundo, pegou a flanela e ajeitou o cabelo diante de um espelho quebrado colado na parede da fachada da loja. Vamos lá, mais um dia, disse com voz baixa. Caminharam juntas até o semáforo. Sara tentou começar o trabalho, mas a cabeça girava. A tosse não a deixava respirar direito. Após 20 minutos limpando um único para-brisa, ela cambaleou. Sentia o corpo falhar. Foi até a filha, deitou-se ao seu lado e sussurrou. Vou deitar um pouquinho, só um pouquinho. Isabela afastou o ursinho e abriu espaço no papelão. Deita aqui, mamãe. Sara se encolheu, virou de lado e adormeceu quase de imediato. A respiração era pesada, o suor escorria da testa. Isabela ficou olhando para ela, inquieta. Tocou o braço da mãe. Mamãe? Ela não respondeu. A menina observou por um tempo. Depois olhou para a flanela suja caída ao lado, pegou-a com cuidado, ergueu-se com determinação e murmurou para si mesma. Eu vou ajudar a mamãe. Isabela atravessou a rua como vira a mãe fazer tantas vezes. Chegou ao primeiro carro parado no sinal e, desajeitadamente, começou a esfregar o vidro com a flanela. Seu tamanho chamava a atenção. Ela mal alcançava o para-brisa. O que você está fazendo, menina? Perguntou o motorista confuso. Eu tô limpando para ajudar minha mãe. Ela tá doente. A mulher no banco do passageiro se emocionou com a cena e lhe estendeu uma moeda de R$1. Toma, querida, vai comprar alguma coisinha. Obrigada, moça. Isabela continuou, indo de carro em carro, atrapalhada, sem saber direito o que fazia. Alguns motoristas ignoravam, outros davam moedas, outros apenas olhavam e seguiam. Um senhor mais velho deu a ela uma nota de R$5. Um rapaz jovem riu, mas jogou 2 moedas pela janela. A cada moedinha que caía em sua mão, Isabela sorria. O céu começou a escurecer. O cansaço já dobrava suas pernas. Os braços doíam, o estômago roncava. Voltou para o canto onde a mãe estava. Sentou-se ao seu lado e tentou acordá-la. Mamãe, mamãe, disse sacudindo de leve seu ombro. Nada. Sara continuava imóvel, suando, os olhos fechados, a testa pegando fogo. Mamãe, tá muito quente. Isabela engoliu seco. O medo apertou o peito da menina. Ela segurou a mão da mãe e ficou ali por alguns minutos, tentando não chorar. Mas então olhou para a flanela novamente, jogada no chão. Seu rosto se firmou. Eu vou limpar mais vidros. Assim adianta o trabalho da mamãe e ela vai poder descansar. Ela se levantou devagar, respirou fundo e cruzou a rua mais uma vez. A noite estava quase caindo, e Isabela, com os joelhos ralados e o coração apertado, segurava a flanela com força, pronta para enfrentar um mundo por sua mãe. Após alguns minutos, um carro conhecido parou. O mesmo carro que, dias antes, havia parado diante de Sara e lhe dado 2 notas de R$100. Um carro escuro, de linhas elegantes, silencioso até mesmo com o motor ligado. Isabela, no entanto, não fazia ideia de quem era aquele homem. Naquele dia, ela estava dormindo, enrolada nos cobertores improvisados. O vidro do carro desceu suavemente e o homem, agora sozinho, inclinou o rosto para observar melhor a pequena figura, em pé, segurando uma flanela suja com as 2 mãos. Você não é muito nova para estar fazendo isso a essa hora da noite, perguntou com um leve tom de surpresa e preocupação. Isabela ergueu os olhos, mantendo a flanela apertada contra o peito. Tô ajudando a mamãe, respondeu com firmeza, como se fosse a coisa mais normal do mundo. O homem então virou o rosto e olhou na direção da calçada, onde Sara continuava deitada nos papelões, imóvel. Seus olhos buscaram detalhes no escuro. O rosto suado, a testa franzida, a respiração pesada. Ela tá bem?
Perguntou, voltando a olhar para a menina. Ela tá quente, respondeu Isabela hesitante. Desde ontem. O homem franziu a testa. Seu olhar ficou mais sério. Espere um pouco. Eu volto já, tá? Sem esperar resposta, ele acelerou levemente e virou na próxima esquina. Parou num estacionamento próximo, trancou o carro e atravessou a rua com passos decididos. Isabela o observou se aproximar. Parou um pouco, desconfiada, mas ficou onde estava. Meu nome é Pierre, ele disse com um leve sorriso. E o seu? Isabela, ela respondeu baixinho. Nome bonito, disse ele. Você fala diferente, fala estranho. Pierre riu. É o meu sotaque, eu sou francês, mas moro aqui faz alguns anos. Ainda estou aprendendo a falar como vocês. A menina olhou desconfiada, mas com curiosidade. Vamos ver sua mãe? Ele sugeriu, apontando com a cabeça para Sara. Vamos. Foram juntos. O som dos carros ao fundo preenchia o silêncio da rua. Quando chegaram perto, Pierre se agachou ao lado de Sara com um semblante sério. Sara! Chamou, tocando de leve o ombro dela. Nada. Ele encostou o dorso da mão na testa da mulher e arregalou levemente os olhos. A temperatura estava muito acima do normal. O corpo dela estava molhado de suor, mas a respiração era fraca, lenta. Ela tá com muita febre, princesa, disse ele, voltando-se para Isabela. Vou levar sua mãe para o hospital, tá bom? Isabela olhou para ele com os olhos arregalados, mas balançou a cabeça. Tá bom. Com cuidado, Pierre passou os braços por baixo do corpo de Sara e a ergueu com facilidade. Ela parecia leve demais. Enquanto a carregava, pensava em como era possível alguém tão magro ainda estar de pé dias atrás, enfrentando sol, chuva, sujeira, dor. Desnutrida, pensou, definhando aos poucos e ainda assim protegendo a filha. Isabela vinha atrás, caminhando rápido para acompanhar os passos largos de Pierre. Ela segurava o ursinho com força, olhando para a mãe sem entender direito tudo o que estava acontecendo. Chegaram ao carro. Pierre abriu a porta traseira com o pé, abaixou-se e acomodou Sara com cuidado no banco. Depois se virou para a menina. Sobe aqui comigo na frente, disse, abrindo a porta do passageiro. Isabela subiu com dificuldade, ajeitou-se no banco e colocou o cinto com a ajuda dele. O urso ficou no colo. Pierre entrou no carro, deu partida e saiu em alta velocidade. Não parecia preocupado com os radares, com as ruas estreitas, nem com o trânsito. O olhar dele era fixo, atento. Ele dirigia com uma urgência que não precisava ser dita. No trajeto, Isabela olhava para ele de canto de olho, assustada, mas ao mesmo tempo sentia-se segura. O carro cheirava a couro novo, e a música clássica que tocava, baixinho, contrastava com o caos que ela conhecia. Depois de alguns minutos, eles chegaram a um hospital grande, com uma fachada iluminada, portas de vidro automáticas e placas com letras douradas. Isabela nunca tinha estado num lugar assim. Pierre estacionou na entrada e saiu correndo até o outro lado do carro. Abriu a porta de trás e retirou Sara nos braços novamente. Entrou direto pela emergência. Ela tá com febre muito alta. Estava inconsciente quando a encontrei, disse rápido para a recepcionista. Ela mora na rua, tá desnutrida. Eu quero que ela seja atendida agora. Eu me responsabilizo por todos os custos, ouviu? A mulher da recepção arregalou os olhos, pegou o telefone e chamou imediatamente uma equipe médica. 2 enfermeiros vieram com uma maca. Pierre deitou Sara com cuidado e acompanhou com o olhar até ela desaparecer por uma porta branca de correr. Isabela ficou parada na entrada, abraçada ao ursinho, sem saber o que fazer. Pierre voltou e se agachou diante dela. Vem, princesa, vamos sentar ali, tá? Ela assentiu em silêncio. Caminharam até a sala de espera, onde o ar-condicionado era forte e o ambiente tinha cheiro de desinfetante. As luzes brancas do teto iluminavam poltronas azuis e um quadro de flores sem graça enfeitava a parede. Pierre sentou-se e Isabela ao seu lado. Ela olhava para o chão. Pierre observava a porta por onde Sara tinha sido levada. Vai ficar tudo bem com a sua mamãe, ele disse suavemente. Isabela não respondeu. Ela puxou as pernas para cima da poltrona e ficou ali,
abraçada a si mesma, sem saber o que esperar. Pierre permaneceu ao lado dela, sem dizer mais nada. A única coisa que podiam fazer naquele momento era esperar. Não mais do que 20 minutos depois, um médico surgiu na sala de espera com uma prancheta na mão e o semblante sério. "Senhor Pierre?", chamou, olhando ao redor. Pierre se levantou de imediato. "Sim, sou eu." O médico se aproximou e falou em voz moderada, evitando alardes. "A paciente, ela está desnutrida. O estado geral é delicado e, pelos sintomas que observamos, febre alta persistente, tosse seca e fraqueza, acreditamos que se trate de uma pneumonia, mas vamos realizar exames mais completos para verificar se não evoluiu para uma tuberculose." Pierre assentiu, tentando manter a calma. "Ela vai ficar bem. Com um tratamento adequado, sim. Vai sobreviver, mas precisa de cuidados. Ela precisa ser internada imediatamente. A questão agora é: deseja que a transfiramos para um hospital público ou prefere mantê-la aqui mesmo?" Pierre nem hesitou. "Interna ela aqui. Eu pago tudo o que for necessário, doutor." O médico fez uma anotação na prancheta e continuou. "Certo, assim que ela acordar, eu venho chamá-lo. Ela deve permanecer sob observação por no mínimo uma semana, talvez mais, dependendo da evolução." "Obrigado, doutor, de verdade." O médico assentiu e se retirou. Pierre soltou um longo suspiro. O peso da situação começava a se estabelecer em sua mente. Ele olhou para o lado e viu Isabela sentada com os pés balançando levemente, o urso no colo, o olhar fixo no chão. Agora havia outro assunto delicado a resolver. Pierre se abaixou diante dela. Isabela chamou suavemente. "Você tem alguém? Algum parente, tia, avó, alguém que possa cuidar de você enquanto sua mamãe melhora?" Isabela ergueu os olhos devagar, depois balançou a cabeça. "Não tenho ninguém, só a mamãe." Pierre sentiu um aperto no coração. Ele se endireitou, pensativo. Não podia abandoná-la ali, muito menos deixá-la sozinha em um hospital. Levar para sua casa também parecia uma decisão precipitada. Ele era um homem solteiro, vivia sozinho. A presença de uma mulher poderia acalmar a menina, deixá-la mais segura. E foi aí que uma ideia surgiu. Ou melhor, um nome. Luana. Luana era sua ex-namorada. Namoraram por 2 anos, mas o amor havia se transformado em uma amizade sólida com o tempo. Eles se respeitavam, se ajudavam. Ele sabia que podia contar com ela. Pegou o celular e ligou. "Oi, Luana. Desculpa ligar assim de repente, mas preciso da sua ajuda." "O que aconteceu?" Ela respondeu preocupada do outro lado da linha. Pierre explicou tudo. Sara, a menina, a febre, a internação. Disse que sabia que era um favor enorme e que ela tinha o trabalho dela, mesmo sendo home office, mas precisava muito dela, só por alguns dias, que ele pagaria qualquer coisa pelo incômodo, mas não podia deixar a menina sozinha. "Você sabe que não precisa me pagar nada para isso", respondeu Luana com voz firme. "Me manda o endereço, tô indo." Menos de 1 hora depois, Luana apareceu na sala de espera. Estava com os cabelos presos, moletom claro e uma bolsa pendurada no ombro. Assim que viu Pierre, o abraçou. "Onde ela está?" "Internada. Está sendo cuidada. A menina está ali." Apontou com o olhar. Luana se aproximou de Isabela com um sorriso calmo e se abaixou. "Oi, Isabela. Eu sou a Luana. Tudo bem?" Isabela olhou-a com desconfiança, abraçada ao ursinho. "Mais ou menos." "Imagino. Você deve estar com medo, né?" A menina assentiu devagar. "Eu vim aqui para ficar com você, até sua mamãe melhorar. Pode ser? Você é amiga do moço? Do Pierre?" "Sou sim. Ele é meu amigo faz tempo. E ele me disse que você é muito corajosa." Isabela corou um pouco e sorriu tímido. Luana estendeu a mão. Isabela hesitou por um segundo, mas acabou segurando. Pierre se aproximou. "Vocês duas vão para minha casa hoje, enquanto sua mamãe fica aqui se recuperando. Mas olha, a gente vai vir visitar ela todos os dias, tá bem?" "Todos os dias mesmo?"
Isabela perguntou. Prometo, respondeu Pierre. A menina segurou firme a mão de Luana e assentiu com a cabeça. O carro subia a avenida iluminada. Isabela olhava pela janela encantada com as luzes da cidade. Nunca tinha andado num carro tão silencioso e confortável, muito menos à noite, com a cidade acordada. Ao chegarem ao apartamento de Pierre, os olhos de Isabela se arregalaram. Era um lugar amplo, com janelas enormes de vidro que davam vista para a cidade inteira. Um sofá espaçoso na sala, tapete felpudo, paredes com quadros bonitos. Havia um aquário com peixes coloridos em um canto e uma estante repleta de livros e plantas. Mas o que mais chamou a atenção da menina foi a cozinha. Ela correu até lá assim que Pierre abriu a porta da geladeira. Seus olhos brilharam. Nossa, é enorme e tá cheia! Luana riu. Acho que você tá com fome, né? Isabela respondeu com um sorriso tímido. Um pouco. Vou preparar algo bem gostoso pra gente então, pode ser? Pode. Luana entrou na cozinha e começou a abrir armários, familiarizada como se ainda morasse ali. Pierre a observava da sala com um certo alívio estampado no rosto. Isabela se sentou no banco da bancada, apoiou os braços sobre a madeira fria e ficou olhando Luana picar tomate e abrir uma embalagem de queijo. O cheiro começou a invadir o ambiente. Você sabe cozinhar bem? Perguntou, curiosa. Um pouco, mas hoje vou me esforçar para impressionar você. Você já me impressionou com essa geladeira, disse a menina com um sorriso sincero. Pierre e Luana riram. A menina, pela primeira vez em dias, parecia mais leve. Isabela comeu demais e estava feliz. A boca ainda lambuzada de molho, os olhos brilhando de alegria. Luana a observava com carinho sentada à frente dela na mesa da cozinha. Pierre, apoiado na bancada, sorria com discrição. Eu queria que a mamãe pudesse comer tudo isso também, disse a Isabela abraçando o ursinho de pelúcia enquanto encostava o queixo sobre a mesa. Ela vai, meu amor, respondeu Luana com voz suave. Ela vai melhorar logo. Poucos minutos depois, a menina se espreguiçou e bocejou, os olhos já pesados de sono. Vamos deitar, mocinha, disse Luana, se levantando e estendendo os braços. Isabela não resistiu. Deixou-se ser carregada como uma boneca. Luana a levou nos braços até o quarto de visitas com a luz baixa e lençóis limpos. Deitou a menina na cama, ajeitou o cobertor até o queixo e deu um beijo na testa dela antes de apagar a luz. Na sala, Pierre ainda estava em pé, observando a cidade pela janela envidraçada. Luana se aproximou devagar. Vejo que você continua tão bondoso quanto antes, bonito por fora e bonito por dentro. Pierre virou-se visivelmente sem graça. Eu só fiz o que qualquer pessoa deveria fazer. Nem todo mundo faria. Eu acho que fui louca de largar um homem como você, disse com um sorriso sincero. Pierre baixou o olhar, quase rindo. Eu também fui louco de te deixar, respondeu dando uns ombros. Ambos riram, cúmplices de uma história que parecia outra vida. Eu acho que nós sempre fomos melhores amigos mesmo, né? E só confundimos as coisas naquela época, disse ela cruzando os braços pensativa. Mas me diz uma coisa, por que você não chamou sua namorada, aquela loira azeda antipática? Disse nitidamente com raiva ao lembrar. Pierre respirou fundo e andou até o sofá. Ela não é muito boa com crianças, disse com pesar. E não tem muita paciência, seria um desastre. Ela vai surtar quando ver uma menina em sua casa, junto comigo. Ela tá viajando, disse que volta antes mesmo da Sara ter alta. Luana arqueou uma sobrancelha. Espero, pelo seu bem. No dia seguinte, logo após o café da manhã, Pierre e Luana levaram Isabela ao hospital. A menina estava animada para ver a mãe. Usava uma blusinha florida que Luana encontrou entre roupas antigas dela mesma e ajustou com um nó. No corredor do hospital, o cheiro de álcool e desinfetante voltou a incomodar Pierre. Ele caminhava em silêncio ao lado de Luana e com Isabela segurando firme sua mão. Chegaram à enfermaria. A porta estava entreaberta. Uma enfermeira saiu e os reconheceu. Ah, vocês chegaram na hora certa. Ela acabou de acordar. Estava agitada, perguntando pela filha. Isabela deu um passo à frente, mas a enfermeira estendeu a mão com delicadeza. Espere, querida. Sua mãe está com pneumonia.
O contato direto com uma criança ainda é arriscado para você, tá bom? Isabela parou. Seus olhos encheram de lágrimas, mas assentiu. Eu só quero que ela me veja. A enfermeira sorriu e segurou a porta, permitindo que a menina se posicionasse na entrada do quarto. Ao ver a filha, Sara imediatamente tentou se levantar na cama. Isabela, disse, a voz ainda fraca e rouca. Meu Deus, minha filha. Mamãe, respondeu Isabela, dando um passo para frente, mas sendo suavemente contida por Luana. Calma, querida, murmurou Luana, abaixando-se ao lado dela. Por que ela não pode vir até mim? Perguntou Sara com os olhos cheios. A enfermeira interveio. Dona Sara, a senhora está com pneumonia. O contato com crianças é contraindicado até a melhora do seu quadro. É por segurança dela, viu? Sara baixou os olhos, triste, mas compreendendo. Logo em seguida, Luana e Pierre se aproximaram da porta. Isabela virou-se para eles com entusiasmo. Mamãe, essa é a Luana e esse é o Pierre. Quando você estava desacordada, ele te levou nos braços para o hospital. Pierre sorriu, tímido. Luana acenou com a cabeça. A Luana tem cuidado de mim e feito comida para mim. Tudo gostoso, completou a menina orgulhosa. Sara olhou surpresa, os olhos marejados. Mesmo fraca, conseguia perceber que a filha estava segura. Você é o homem que me ajudou naquele dia, não é? Sim, respondeu Pierre com a voz baixa. Obrigada por cuidar da minha filha. E de mim. Isabela é um anjo. Não está dando trabalho algum, respondeu ele sorrindo para a menina. Então Luana se aproximou da porta e explicou. Eu sou ex do Pierre. Tô aqui para ajudar a Isabela a se sentir mais tranquila. Achei que a presença de uma mulher podia ser importante para ela nesses dias. Sara assentiu com a cabeça. Obrigada, de verdade. Ela é muito madura para a idade dela. Uma menina incrível, acrescentou Luana. Sara sorriu de leve. Conversaram mais alguns minutos, com a enfermeira observando o tempo. Logo, Pierre perguntou. Enfermeira, a Sara pode ter um celular aqui com ela? Pode sim, desde que não atrapalhe o repouso. Então Pierre tirou um celular do bolso e entrou no quarto rapidamente. Entregou o aparelho nas mãos frágeis de Sara. Esse é o meu celular reserva. Aqui, ó, disse mostrando na tela o contato salvo com o nome Pierre. Pode me ligar a qualquer hora. Esse celular vai ficar com você e o outro tá comigo. Assim você fala com a Isabela quando quiser. Sara ficou em silêncio um segundo. Depois segurou firme o aparelho. Obrigada por tudo isso. Só estou fazendo o que deve ser feito, respondeu ele com um sorriso discreto. Os dias seguintes seguiram um roteiro quase cronometrado. Logo cedo, eles tomavam café juntos, algo simples, com pão quentinho, manteiga e suco. E depois saíam em direção ao hospital. O trajeto de carro era silencioso, com Isabela olhando pela janela e sempre com um ursinho de pelúcia no colo. Ao chegarem, Luana e Pierre acompanhavam a menina até a enfermaria, onde ela se colocava diante da porta de vidro para ver a mãe. Sara sempre estava acordada, sentada com dificuldade ou deitada, mas com um sorriso ao ver a filha. Elas não podiam se tocar, mas trocavam olhares intensos, gestos com as mãos e frases murmuradas por entre a porta. Às vezes, uma enfermeira gentil trazia um banquinho para Isabela ficar mais alta e poder ver melhor a mãe. Depois da visita, voltavam para o apartamento. Luana passava boa parte do tempo na sala de estar, sentada em frente ao notebook, concentrada nos projetos que precisava entregar. Trabalhar de casa era uma bênção, mas também exigia atenção. Mesmo assim, sempre que Isabela se aproximava, Luana parava por alguns minutos para perguntar se ela queria algo ou apenas ouvir uma novidade da menina. Pierre, embora de folga, também se dedicava ao computador, algumas horas por dia. No entanto, ele reservava tempo para conversar com Isabela, que já se apegava visivelmente a ele. Hoje vamos aprender mais 2 palavras em francês, dizia ele com um sorriso. Oui! Respondia Isabela animada. Muito bem. Merci quer dizer obrigado. Merci, repetia ela com os olhos brilhando. E chocolate? Chocolate! Acertou de primeira!
ria ele, fazendo cócegas na menina que caía na gargalhada. Isabela ligava para a mãe todos os dias. Às vezes, fazia chamadas de vídeo com a ajuda de Pierre, que ajustava o celular na posição certa para que Sara pudesse ver o rosto da filha com nitidez. A menina mostrava a comida feita por Luana, as almofadas do sofá, a altura das janelas e o pôr do sol que dava para ver do 15º andar. "Mamãe, olha isso! Tá vendo? É muito alto, parece até filme de princesa", dizia empolgada. "Eu tô vendo, meu amor", respondia Sara do outro lado da linha, com a voz baixa e emocionada. "E que saudade eu tô de você." "Eu também, mamãe. Mas o Pierre e a Luana são legais, eles cuidam de mim direitinho." "Eu sei, filha, eu vejo pelo seu rostinho." Foi numa dessas tardes nubladas, enquanto Luana terminava um relatório e Isabela assistia desenho sentada no chão, que Pierre fez uma ligação diferente. "Alô? Sara? Oi, Pierre. Tudo bem?" "Tudo sim. Escuta, queria te perguntar uma coisa. Hoje vai estrear um filme infantil, desses cheios de bichinhos falantes, sabe? A Isabela viu o cartaz quando passamos perto do shopping. Ela não disse nada, mas ficou encantada. Você se importa se eu e Luana levarmos ela ao cinema?" Houve uma breve pausa do outro lado da linha. Depois, a voz de Sara veio serena. "Claro que não. Vocês já fizeram tanto por nós, e se alguém é confiável nessa história toda, são vocês dois." Pierre sorriu. "Obrigado. A gente vai cuidar bem dela." O cinema era um mundo novo para Isabela. Logo na entrada, os olhos dela se arregalaram com os cartazes gigantes, as luzes coloridas, o som dos trailers vindo das salas. Ela segurava a mão de Pierre com força e olhava tudo como quem acabara de entrar em um castelo. Luana comprou pipoca e refrigerante. Isabela segurava o balde com as duas mãos, como se fosse um tesouro. Durante o filme, ela riu, arregalou os olhos, deu gritinhos e até bateu palmas discretas em algumas partes. Pierre, ao lado, observava de canto, admirado com a alegria simples que florescia no rosto da menina. Ao saírem da sala, os olhos de Isabela ainda brilhavam. "Foi tão legal! Tão legal!" "Que bom que gostou, minha pequena", disse Luana afagando o cabelo dela. "Eu tô feliz. De verdade. Desde que o papai morreu, eu não me diverti assim." Pierre e Luana se entreolharam surpresos com a revelação. A menina não havia falado do pai até então. "Ele morreu e a mamãe tentou muito ficar forte. Mas depois ela perdeu o emprego. E depois perdemos a casa. Por isso a gente dormia na rua." Havia uma tristeza contida na voz de Isabela. Mas ela falava com certa maturidade, como quem aprendeu rápido demais a conviver com a dor. "Eu vou sentir saudade disso aqui", disse ela, olhando ao redor. "Quando a gente voltar para a rua." Pierre parou de andar. Agachou-se diante dela, olhando nos olhos. "Ei, presta atenção em mim. Você não vai voltar a dormir na rua, entendeu?" Isabela olhou para ele com um misto de surpresa e esperança. "Mas e se a gente não conseguir casa?" "A sua mãe vai se recuperar e eu vou ajudar. Eu prometo que vou ajudar você e a sua mãe, viu?" "Promete?" "Promessa de dedinho", disse Pierre, estendendo o mindinho. Isabela sorriu e entrelaçou o dedinho no dele. O dia da alta de Sara chegou. O céu estava limpo, com o sol tímido atravessando as janelas do apartamento de Pierre. Isabela já estava de tênis e mochila, ansiosa, andando de um lado para o outro. Pierre fechava a porta com as chaves na mão. No meio da sala, Luana terminava de arrumar a bolsa que levaria com ela. "Eu vou sentir saudade de você", disse Isabela olhando para Luana com olhos marejados. Luana se agachou e abriu os braços. "Eu também vou sentir, pequena. Mas assim que eu resolver umas coisinhas, volto aqui para te visitar, tá bom? Promete?" "Prometo de dedinho", respondeu Luana sorrindo, unindo o mindinho ao da menina. Isabela a abraçou com força, enterrando o rosto no pescoço dela. "Obrigada por tudo", disse a menina baixinho.
Você é uma luz, Isa. Fica bem. Pierre observava a cena da porta, tocado. Quando Luana se levantou, ele a abraçou de forma breve, mas sincera. Obrigado, Luana. Cuida bem das duas, respondeu ela firme. E, por favor, me mantenha informada. Sempre. Luana saiu e Pierre e Isabela desceram para o carro. No hospital, Sara já estava sentada na beirada da cama, com uma sacolinha pequena ao lado. Vestia roupas limpas, mas simples. A pele ainda estava pálida e os movimentos lentos. Mesmo assim, o brilho nos olhos era de quem esperava por aquele momento há dias. Quando viu a filha, Sara abriu os braços sem pensar. Vem aqui, meu amor! Isabela correu até ela e se jogou em seus braços. O abraço demorou. A enfermeira sorriu discretamente e se afastou para dar privacidade. Mamãe, eu senti tanto a sua falta. Eu também, filha. Todo dia, toda hora. Pierre entrou no quarto e ficou observando por um momento antes de se aproximar. Hora de ir para casa, né? Sara assentiu com os olhos ainda úmidos. Pierre se aproximou e a ajudou a levantar. Com cuidado, passou o braço dela por cima do dele e a conduziu pelo corredor. Finalmente, graças a Deus você melhorou, disse ele enquanto caminhavam devagar. Obrigada por me ajudar, respondeu ela com a voz baixa. Não tem por que agradecer. No carro, Sara se ajeitou no banco com a cabeça encostada no vidro. Pierre ligou o motor e olhou pelo retrovisor para Isabela no banco de trás, que balançava as pernas com um sorriso no rosto. Antes de mais nada, já avisei a Isabela. Vocês duas vão ficar no meu apartamento por enquanto, nada de voltar para a rua. Mas, tentou argumentar Sara olhando para ele com um misto de vergonha e preocupação. Você ainda está fraca e precisa descansar. Além disso, quero ajudar vocês. Não se preocupe com o depois. Um dia de cada vez. Ela se calou por um instante emocionada. Não sei como agradecer. O sorriso da Isabela já paga por tudo. Os três sorriram. No apartamento, Pierre mostrou cada cômodo com paciência. Isabela correu para mostrar à mãe onde ela dormia, onde ficava a geladeira e até onde o sol batia no chão da sala à tarde. Sara andava com passos curtos, observando tudo com certa timidez. Aqui, disse Pierre, abrindo a porta do quarto de hóspedes. Vocês duas podem ficar à vontade. Tem cobertores extras no armário e, bom, se precisarem de qualquer coisa, me alisem. Tá tudo muito lindo, murmurou Sara observando o quarto iluminado. Pouco depois, Pierre apareceu na cozinha com um avental improvisado e uma panela nas mãos. Bom, não sou o melhor dos cozinheiros, mas isso aqui é uma comida tradicional da França. Espero que gostem. Tem caracol aí? Perguntou Isabela com uma careta, fazendo Pierre gargalhar. Não, não tem caracol, respondeu ele fingindo indignação. Mas se quiser, posso pegar uns caracóis no muro do prédio para você experimentar. Não, disse ela rindo, tapando os olhos. Sara sorriu, observando a interação entre as dois. O riso da filha ecoava pelo apartamento, leve, sincero. Havia muito tempo que ela não via Isabela tão solta, tão feliz. Talvez desde antes da morte do marido. Mais tarde, quando Isabela adormeceu no sofá, abraçada ao ursinho, Sara e Pierre sentaram-se na varanda com 2 xícaras de chá nas mãos. Ela tá tão feliz, disse Sara, olhando para dentro do apartamento. Ela é uma menina especial, respondeu Pierre. Sara hesitou por um momento, mas sentia-se mais à vontade. Então falou. Eu perdi o meu marido há 2 anos. Ele teve um acidente e tudo desmoronou depois disso. Eu trabalhava em um mercadinho, mas cortaram o pessoal. Sem ele e sem salário, não consegui mais pagar o aluguel. Fui despejada. Pierre ouvia em silêncio, respeitoso. Passei por abrigos, tentei ajuda, mas não consegui estabilidade. Comida, às vezes, mas emprego, nunca mais. Então decidi juntar papelão e dormia onde dava. Isabela sempre foi forte. Eu tentava sorrir para ela todos os dias, mesmo quando meu corpo gritava de dor. Pierre apoiou a mão na dela. Você é uma vencedora, Sara. Isabela se manteve saudável porque você colocou ela na frente de tudo. Você sacrificou sua saúde, seu conforto. Isso é o mais puro amor de mãe. Ela desviou o olhar, emocionada, mas não chorou.
Na manhã seguinte, o cheiro de café recém-passado invadiu o apartamento. Pierre já estava de pé, vestido de forma mais formal. Sara apareceu na cozinha com os cabelos presos e ainda com um pouco de sono. Bom dia. Bom dia. Preparei o café. Tem pão, queijo e suco na mesa. Você faz tudo, hein? Brincou ela, sentando-se. Não tudo, disse ele sorrindo. Mas dou conta de alguma coisa. Isabela veio logo em seguida, coçando os olhos. Oi, gente. Dormiu bem, princesa? Perguntou Pierre. Depois do café, Pierre chamou Sara até a varanda para uma conversa a sós. Olha, eu vou precisar sair agora cedo. Tenho umas coisas para resolver no trabalho. Claro, vai tranquila. Mas antes de ir, queria te contar uma coisa. Eu tenho um cargo bom na empresa. Conversei com o setor de RH e acho que consigo uma vaga para você. Temporária no começo, mas com chances de efetivação. Os olhos de Sara arregalharam. Sério? Sim, é um cargo simples, mas digno, e eu vou acompanhar tudo de perto. Ela sorriu, com os olhos marejando, mas não chorou. Naquele dia, Pierre voltou para casa com um sorriso mais largo do que o normal. Tirou o paletó, soltou a gravata e passou a mão pelos cabelos molhados pela garoa leve que caía lá fora. Sara estava sentada na bancada da cozinha, ajudando Isabela a montar um quebra-cabeça. Assim que viu Pierre entrar, a menina correu até ele. Oi, Pierre, disse abraçando-o pelas pernas. Oi, minha pequena, disse ele afagando o cabelo. E aí, como foi o dia? Fizemos bolo, gritou ela animada. Não ficou muito bonito, mas tá gostoso, disse Sara rindo. Tenho novidades, disse Pierre com um brilho diferente nos olhos. Sara ergueu as sobrancelhas. Boas? Falei com o pessoal de RH. A recepcionista da empresa passou num concurso e vai sair semana que vem. Você pode começar no lugar dela. Sara levou a mão à boca surpresa. Sério? Sim. Treinamento começa segunda. Tudo certo com seus documentos, já conferi tudo. Ela deu um pulo, literalmente. Abriu as mãos, rodou sobre si mesma e gritou. Meu Deus, obrigada! Depois parou, um pouco sem graça. Ai, desculpa, que escândalo! Imagina, aqui dentro você pode fazer quantos escândalos de felicidade quiser. Os dias seguintes foram de expectativa. Sara contava as horas para começar no novo emprego. Queria voltar a se sentir útil, dar dignidade à filha com o próprio esforço. Ela limpava o apartamento, cozinhava com Luana algumas noites, ajudava Isabela com atividades educativas e até comprou um caderno novo para anotar os aprendizados do futuro trabalho. Pierre continuava saindo cedo e voltando à noite, mas diferente de antes, agora ele tinha vontade de chegar em casa. As luzes acesas, o cheiro de comida no ar, o som da risada de Isabela no fundo, tudo isso dava vida a um lugar que antes era silencioso e estéril. À noite, ele e Sara conversavam na sala, às vezes por horas. Falavam de tudo. Infância, medos, receitas francesas que ele sabia e que ela prometia um dia aprender. Em algumas dessas noites, Pierre adormecia no sofá, com a cabeça encostada em uma almofada, enquanto Sara colocava uma manta leve sobre ele. Havia um calor ali, algo que ele não sentia havia muito tempo. Mas Pierre havia esquecido de um detalhe importante. Brenda. Ela havia viajado para o interior do país por conta de uma campanha de publicidade. Tinha seu próprio apartamento, claro, mas sempre preferia o de Pierre. Era mais bonito, maior e tinha melhor iluminação, ideal para suas fotos e vídeos nas redes sociais. Pierre sabia que ela voltaria naquela semana, mas os dias passaram tão intensos e cheios de vida que ele simplesmente esqueceu. Naquela tarde, a chuva caiu forte, trovões estouravam no céu e os ventos balançavam as janelas. Sara fechou todas as cortinas e preparou um chá para ela e Isabela, que assistia a um desenho no tapete da sala. De repente, a porta se abriu com violência. Brenda apareceu ensopada, com uma mala em uma mão e o celular na outra. A maquiagem havia escorrido um pouco com a água, o cabelo loiro escorria grudado ao rosto e o salto de seu sapato afundava um tapete de entrada.
O olhar dela percorreu a sala e parou em Sara e Isabela. O silêncio durou apenas 2 segundos. "O que essas duas mendigas estão fazendo aqui?" gritou ela, com a voz aguda e carregada de desprezo. Sara se levantou de súbito. "Por favor, calma. Eu posso explicar." "Não tenho que explicar. Eu conheço vocês. Eu vi vocês naquele semáforo. Eu lembro. Você estava limpando o vidro do meu carro. O Pierre nos deixou ficar aqui", disse Sara, com voz firme, mas controlada. "Ah, claro", respondeu Brenda com sarcasmo, já puxando o celular e discando. "Vamos ver se isso é verdade." Sara puxou Isabela para perto do corpo, tentando manter a menina longe daquela confusão. O telefone chamou, e do outro lado, Pierre atendeu. "Oi, amor. Que bom que atendeu. Você esqueceu de me contar que tem 2 sem-teto morando no seu apartamento?" Pierre congelou. A lembrança de Brenda voltou com força. "Brenda, Você ficou maluco? Elas podem te roubar, podem trazer doenças. Essa gente é perigosa, Pierre." "Calma, elas não são perigosas. Eu tô ajudando. É temporário." "Ajudando? Temporário? Você enlouqueceu. Eu tô indo agora aí, e essas 2 vão sair agora." "Brenda, espera que eu já tô indo. Me escuta, não precisa agir assim." Mas ela desligou. Brenda, furiosa, cruzou os braços e olhou para Sara. "Saia do meu apartamento, agora." "Esse apartamento é do Pierre", respondeu Sara, firme, mas sem levar a voz. "Ele me deu a cópia da chave. Eu fico aqui quando quero. E eu quero vocês fora." "Mas está chovendo muito lá fora", disse Isabela com os olhos arregalados. "Não é problema meu. Se vocês não saírem, eu chamo a polícia agora." Sara respirou fundo, olhou para a filha, depois pegou a mochila de Isabela e sua própria sacola. E sem dizer mais nada, saiu pela porta. A tempestade era impiedosa. A água caía como se o céu tivesse rompido. Sara e Isabela correram até uma árvore próxima ao prédio, tentando se abrigar sobre os galhos que já encharcavam tudo. Isabela tremia, o vento cortava. Sara tirou o próprio casaco e envolveu a filha. "Vai passar, meu amor, vai passar." Mas estavam molhadas e estavam novamente na rua. Pierre dirigia apressado. O limpador de para-brisa mal dava conta da água que descia pesada, cortando a visibilidade. A tempestade parecia ter escolhido aquele dia para despejar tudo de uma vez. Foi quando, na calçada, ele viu Sara e Isabela encolhidas sobre uma árvore, tentando inutilmente se proteger da chuva. As roupas ensopadas grudavam na pele e as 2 tremiam. Isabela tinha os braços cruzados, o queixo no peito. Sara tentava cobri-la com o corpo, mesmo trêmula, recém-saída de uma internação. Pierre, que era sempre calmo, racional, quase sereno, sentiu o sangue ferver. Ele freou o carro com força, abriu a porta num rompante e correu em direção às 2. "Entrem, agora!" disse sem conseguir esconder a raiva na voz. Sara hesitou 1 segundo, mas o olhar de Pierre era urgente. Ela segurou Isabela pela mão e as 2 correram até o carro. "Obrigada", disse Sara, quase sem voz, ao se acomodar no banco de trás com a filha. Pierre ligou o aquecedor do carro, fechou todas as janelas e seguiu de volta ao prédio com a mandíbula travada. Ao chegar à entrada do edifício, ele viu Brenda esperando sob a marquise. A expressão dela era impaciente, os braços cruzados, ainda segurando a bolsa com uma das mãos. Mal o carro estacionou, Pierre saiu batendo a porta com força. "Como você teve coragem de fazer isso?" Ele disparou, indo direto até ela. Brenda deu um passo para trás, surpresa. "Isso quê? Jogar 2 pessoas indefesas na rua, uma criança e uma mulher doente, Brenda, em plena tempestade." "Ah, por favor", disse ela revirando os olhos. "São mendigas, o lugar delas é na rua." Pierre a encarou como nunca havia feito. "Toda pessoa tem valor, Brenda, toda,
E agora eu vejo quem você é de verdade. Você não pode falar assim comigo, ela rebateu erguendo a voz. Posso sim, porque você trata as pessoas bem pior. Brenda ficou vermelha, os olhos cheios de fúria. Tá bem, então é isso. Você tá me trocando por duas estranhas. Isso é o fim, Pierre. Sim, está tudo acabado. Ela arfou, surpresa. Você nunca vai encontrar alguém melhor que eu, gritou descontrolada. Foi nesse momento que um carro passou rápido pela rua, atingindo uma poça de água gigantesca. A água suja espirrou com força direto em Brenda, molhando-a por completo da cabeça aos pés. Ah! Gritou ela. Entrou água suja na minha boca. O vidro do carro que causou o estrago abaixou devagar. Luana apareceu, sorrindo com sarcasmo. Perdi algo. Pierre olhou para ela surpreso, depois começou a rir. Isabela riu também, e Sara, mesmo constrangida, não conseguiu conter o riso. Perdeu, mas chegou na melhor parte, disse Pierre. Luana piscou para Brenda e então acelerou suavemente o carro para o estacionamento. Brenda, bufando, girou nos calcanhares, gritando insultos enquanto os três subiam para o apartamento. Mas logo se cansou, tirou o celular do bolso e chamou um táxi, toda encharcada e humilhada. No apartamento todos estavam molhados. Pierre trouxe toalhas e entregou a cada um. Luana, já com roupas secas, foi até a cozinha preparar algo. Vou fazer chocolate quente, espero que ninguém gripe, disse em voz alta. Pouco depois, ela apareceu na sala com 3 canecas. O seu tá especialmente quente, viu? Disse ela entregando uma caneca fumegante para Sara. Fiquei preocupada. Obrigada, eu tô bem agora, respondeu Sara com um sorriso tímido. Isabela assoprava o chocolate com cuidado. Finalmente você terminou com aquela loira azeda, disse Luana acomodando-se no sofá com sua caneca. Pierre suspirou, encostando-se na almofada. Eu estava cego de gostar daquela mulher. Isabela olhou para Luana confusa. Luana, você chamou ela de loira azeda, mas você também é loira. Luana riu, levou a caneca à boca e respondeu. Mas eu sou loura docinha. Todos riram juntos. A noite seguiu leve, aquecida pelo chocolate e pelo alívio. Felizmente, ninguém gripou naquele dia, exceto Brenda. Dias depois, Sara começou a trabalhar. Chegou à empresa com roupas simples, mas bem cuidadas, e um brilho nos olhos que não se via havia meses. Era uma nova fase. Ela estava radiante. Isabela também retomou a rotina de criança, escola nova, lancheira cheia, deveres de casa e novas amizades. A adaptação foi rápida. Ela era comunicativa, curiosa e agora, pela primeira vez, tinha estabilidade. Tudo parecia estar entrando nos eixos. Mas algo mexia com Pierre por dentro. Certa noite, ele chegou do trabalho, largou a pasta no sofá, tirou os sapatos e foi até a cozinha. Viu um papel na mesa. Era uma lista de apartamentos pequenos, com preços circulados à caneta. Sara entrou, logo em seguida, com o cabelo preso e um sorriso gentil. Oi, Pierre. Chegou cedo hoje. Oi. Vi esse papel aqui? Ela sorriu meio sem graça. Ah, sim. Estou pesquisando um lugar para a gente. Agora que tenho salário, quero voltar a andar com as próprias pernas. Pierre assentiu, tentando não demonstrar o que sentia. Entendo. Ela se afastou, foi até o quarto de Isabela e fechou a porta suavemente. Pierre ficou parado na cozinha, olhando para o papel. Sentiu um vazio estranho crescer no peito. Um desconforto silencioso, como se o apartamento ficasse mais frio de repente. Ele não entendia exatamente por quê, mas a ideia de ver Sara e Isabela partindo fazia o mundo parecer menos cheio. Cada casa, cada apartamento que Sara olhava era um pequeno aperto no peito de Pierre. Ela mostrava anúncios no celular, falava empolgada sobre detalhes simples, uma janela que dava para a rua tranquila, um banheiro com azulejo novo, um quarto iluminado para Isabela. E Pierre sorria,
balançava a cabeça, dizia que era uma boa escolha, mas por dentro, cada novo endereço soava como um adeus ensaiado. Ele não conseguia evitar. Numa dessas noites, depois de mais um jantar tranquilo, arroz, estrogonofe e risadas de Isabela durante a sobremesa, Pierre foi dormir com o peito cheio. Deitou-se no sofá como já era hábito. Cobriu-se com a manta cinza e adormeceu com a TV baixa ao fundo. E sonhou. No sonho, Sara o chamava de amor. Os dois caminhavam de mãos dadas em Paris, pelas margens do Sena, pelas ruelas onde ele costumava andar quando criança. O cenário mudava e os levava para a frente da Torre Eiffel, imponente e dourada sob o céu azul rosado de fim de tarde. Isabela corria entre os dois, com um vestido florido e um laço no cabelo, rindo alto. "Pai, olha isso!" ela gritava, apontando para o alto. "É maior do que eu imaginava." Sara encostava a cabeça nele e dizia: "Amor, esse é o lugar mais lindo que eu já vi." Ele sorria, mostrava os cafés escondidos, os parques secretos, as lojas de doces da infância. Era como se finalmente tudo estivesse no lugar certo, como se o tempo tivesse feito sentido. Mas então, sem aviso, o despertador do celular tocou. A luz da TV ainda acesa iluminava o teto. Pierre abriu os olhos devagar e, quando percebeu que estava de volta no sofá da própria sala, ficou parado por um tempo. Sentia o peso do travesseiro, o gosto de café velho na boca. O sonho desaparecia aos poucos. Mas o sentimento, aquele ficou. E ele entendeu. Não era apenas carinho, não era só admiração. Ele estava apaixonado por Sara. Dias depois, quando Sara preparava o jantar, com Isabela ajudando a cortar legumes, ela falou animada: "Pierre, acho que encontrei o apartamento perfeito." Ele, que estava encostado no batente da porta da cozinha, congelou por dentro. Só foi tudo que ele conseguiu dizer. Ela se virou, notando o tom. "Tá tudo bem?" Pierre respirou fundo, atravessou a cozinha e sentou na cadeira da bancada preocupado. "Claro, pode falar." Ele começou, hesitando. "Eu sonhei com você. Com nós três, na verdade. Estávamos em Paris. Você me chamava de amor. Isabela me chamava de pai. A gente estava em frente à Torre Eiffel. Eu mostrava os lugares que eu frequentei quando era pequeno." Sara olhava fixamente para ele. E aí eu acordei e fiquei triste, muito triste, porque percebi que não queria que fosse só um sonho. Ela não disse nada, apenas deixou que ele continuasse. O que eu tô tentando dizer é que eu tô apaixonado por você, Sara, e não é confusão. Eu sei o que sinto. Sara baixou os olhos. Ficou alguns segundos em silêncio. Quando voltou a olhar para ele, havia algo suave no rosto. "Eu não esperava isso agora", ela disse, com sinceridade. "E eu também sinto algo por você, Pierre. Algo forte, mas eu tenho medo." "Medo?" "De estar confundindo gratidão com paixão. Medo de me enganar e acabar te ferindo. Você foi um anjo para mim e para minha filha. E se eu estiver só encantada com isso?" Pierre assentiu, compreendendo. "Eu entendo, de verdade. Só queria ser honesto. Eu ainda vou me mudar com Isabela", ela disse com a voz baixa. "Acho que preciso de um tempo para entender o que eu sinto, mas talvez com o tempo as coisas fiquem mais claras." Pierre se levantou devagar e a abraçou com delicadeza. "Obrigado por ser honesta comigo", disse ele. Meses passaram. Sara se mudou para um pequeno apartamento no centro. Era simples, mas organizado, limpo, com uma planta na janela e desenhos de Isabela na parede. Pierre continuava presente. Buscava Isabela na escola quando Sara se atrasava, almoçavam juntos aos domingos, conversavam por mensagens todos os dias. A conexão entre eles não esfriou, pelo contrário, cresceu com o tempo. Sara, aos poucos, entendeu seus próprios sentimentos. Não era apenas gratidão,
Era o conforto que sentia ao ouvir a voz dele. Era o calor no peito quando via Pierre com Isabela, como se sempre tivesse sido pai. Era o sorriso bobo quando ele dizia algo em francês só para vê-la rir. Eles começaram a namorar, com calma, com leveza, como se o amor já morasse ali havia tempos, só faltava ser nomeado. 1 ano depois, estavam em Paris. Era primavera, os jardins estavam floridos e o céu limpo. Pierre caminhava com Sara e Isabela pelas ruas que conhecia de infância. O vestido de Sara esvoaçava com o vento leve. Isabela corria alguns passos à frente, admirada com tudo. "Pai, essa torre é tão grande!" ela disse, apontando para o céu. Pierre olhou para Sara e ela sorriu, segurando a mão dele. "Amor, ela é linda!" Pierre parou, olhou ao redor, depois para o céu. Levou a mão até o braço e se beliscou levemente. Sara riu. "Tá doendo aí?" "Só quero ter certeza de que isso não é um sonho." Ela apertou a mão dele. Não é. Era a vida dele e estava exatamente onde queria estar, ao lado da mulher que amava, da menina que chamava de filha e de um futuro inteiro por construir.